A Exposição das Rosas e a Família Todt, de Stefan Orkney, com tradução de Alexander Jovanovic, pela editora 34. São duas novelas, sendo que a Família Todt foi publicada em 1967 e a Exposição das Rosas em 1977, 10 anos depois. É um livro que eu gostei muito de ler, indico a vocês, vocês vão dar gargalhadas lendo esse livro. Inclusive, aqui no prefácio, o Nelson Asher, ele diz o seguinte: até o final da Primeira Grande Guerra, a maior parte da Europa centro-oriental pertencia a dois impérios, o russo e o austro-húngaro. Ambas as construções políticas eram tão intricadas, tão carregadas de contradições e contrassensos, que não chega a causar espanto o fato de tantos autores modernos dessa região terem se dedicado a uma literatura do absurdo ou do grotesco. Então é isso, é uma literatura do absurdo e do grotesco. Na primeira novela, A Família Todt, o autor vai tratar de uma história muito fabulosa, muito surreal. Trata-se de uma família que vive num pequeno vilarejo chamado Matrazentana, é o nome do lugar. E essa família é constituída por 4 pessoas. O pai, que é o Lajos Todt, que é um bombeiro, é o bombeiro do lugar. Ele não é só bombeiro, ele é o conselheiro, ele é o amigo, ele que faz tudo do lugar. Todas as pessoas recorrem a ele. Sua mulher Mariska, sua filha Ágica e seu filho Giula. Giula foi convocado para prestar serviço militar, ele está na guerra, né? E assim como o Giula está lá, vários outros filhos de pessoas que vivem no lugar também estão lá prestando serviço militar, estão em campo de batalha. Lá na guerra, lá no campo de batalha, o Giula se depara com o seguinte: o major, né, que é o chefe lá do batalhão deles, chamado Major Varro, ele está muito deprimido e ele precisa tirar uns dias para descansar, porque ele está traumatizado, ele está com muito medo, ele não consegue ouvir mais o barulho das bombas, né? E ele decide voltar para casa. Então o Giula pensa o seguinte, e fala com ele: olha, major, se o senhor quiser, o senhor pode, ao invés de ir lá para sua casa, que é muito longe, vai para minha casa, para a casa dos meus pais, que eles vão te receber lá. E o major concorda, né? Qual é o intuito do Giula com isso? Ele escreve uma carta para os pais, informando da chegada do major, né? Pede para que os pais o recepcionem em casa. E qual é o objetivo disso? Para que o Giula possa ter um tratamento um pouco mais privilegiado, para que ele consiga ter um pouco de distinção, né? E sofra menos lá no campo de batalha. Pois bem, o Major Varro, então, ele se dirige a esse vilarejo de Matrazentana e ele se hospeda na casa do Giula. Quando ele chega lá, assim que ele chega lá, daí a um pouquinho chega uma correspondência da Cruz Vermelha vindo lá da guerra informando que o Giula foi morto no campo de batalha, morreu heroicamente e tal. Só que essa correspondência nunca chega às mãos da família, porque lá nessa aldeia em Matrazentana, o carteiro local, ele também foi convocado para a guerra. Ele estava em campo de batalha. E no lugar dele foi colocado um outro homem para prestar o serviço de carteiro, ou seja, um carteiro substituto. Que era um homem assim meio apalermado e também muito aficionado com as simetrias. Ele gostava de tudo muito linear, muito simétrico. E ele tinha uma verdadeira adoração pelo Lajos Todt, que era o pai do Giula, porque o Lajos Todt, ele partia o cabelo certinho no meio, e esse carteiro, ele olhava para aquilo e pensava assim, se ele tiver que ser partido ao meio com um machado, o corte, né, a repartição do cabelo vai fazer com que esse corpo seja dividido exatamente ao meio. Então ele gostava da simetria do cabelo do bombeiro e por isso ele tinha muita simpatia por ele. Daí que, veja bem, esse carteiro, que ele era meio maluquete,
que ele fazia? Quando as correspondências chegavam, ele lia todas as correspondências e ele escolhia quais as correspondências seriam entregues e quais seriam jogadas no barril de águas pluviais que ficava atrás do posto do carteiro. Em se tratando do Lajos Totti, se as notícias fossem boas, ele entregava a correspondência. Se as notícias não fossem boas, ele exterminava com a carta jogando nas águas pluviais. Quando chega a carta, né, o telegrama dizendo que o Júlio estava morto, ele decide não entristecer a família, não entristecer esse homem que ele admirava tanto e, por fim, o pai não fica sabendo da morte do filho. Enquanto isso, o major está hospedado na casa do bombeiro, né? E aí que o autor vai fazer uma grande crítica ao militarismo, porque não só essa família, como todo o vilarejo, se submete a todas as vontades do major. O major, ele entra na casa dessa família e ele altera por completo a rotina familiar. Ele não consegue dormir à noite devido ao trauma dele, então ele gosta mesmo de ficar a noite inteirinha desperto e só vai se deitar às 5 da manhã. Ora, é uma família de trabalhadores, eles têm que repousar à noite, né? Então os dias vão passando e essa família vai ficando cada vez mais cansada, exausta, né, dessa rotina alterada, de passar a noite inteira acordada para agradar o major. E o major, ele não está nem aí pelo fato dele ter entrado na casa do outro e ter modificado a rotina do outro completamente. Ele tem ideias, né, de mudanças da vida familiar, ele impõe essas ideias de uma forma assim como se todos estivessem em concordância, e tudo é modificado. A filha desse casal, a Ágica, ela é uma moça que presta um serviço, o trabalho dela é fazer caixas, cortar papelões e dobrar caixas para uma pequena indústria de ataduras. E ela tem esse serviço e o major, quando ele vê esse serviço, ele fica muito empolgado, muito entusiasmado. É um entusiasmo assim, além da conta, sabe? E ele propõe então à família que eles passem a madrugada inteira dobrando caixas. E daí em diante ele começa a achar que a produção está pequena e ele implica com o tamanho da guilhotina que corta as cartolinas e provoca o bombeiro a construir uma outra guilhotina 10 vezes maior para que possam cortar muito mais papel e dobrar muito mais caixas. Ou seja, a interferência desse major nessa família, que é, por sua vez, meio que impelida a tratá-lo muito bem, porque disso depende qualquer possível distinção que será oferecida a seu filho, causa um transtorno muito grande. Eles têm que tratar bem, eles têm que obedecer às ordens, eles têm que mudar toda a sua vida para poder agradar o major, sem nem saber que o filho já está até morto, né? E aí, esse Lajos Totti, esse bombeiro, que sempre foi uma grande referência no lugar, o conselheiro, o amigo, o que presta ajuda, ele começa a ficar muito perturbado, porque ele não consegue dormir. Os horários das refeições dele também são todos alterados, ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer mais nada. A vida dele se torna uma vida completamente voltada a atender os desejos mais absurdos do major. E aí ele vai se desequilibrando emocionalmente, psicologicamente, né? A família fica muito perturbada. E por fim, chega o dia da grande partida do major, ele está indo embora, e ele vai embora e a família fica muito feliz, né? Porque finalmente a vida vai voltar ao normal. Só que o major vai embora e daí a pouquinho ele volta, ele diz que houve uma ponte, foi explodida, e ele volta, que ele pensou assim, explodiram a ponte, não vai dar para passar, então eu vou voltar e vou me hospedar novamente com aquela família que eu fiz tanta amizade com eles e tal. E por fim, o Lajos Totti,
pega o major, leva para os fundos da casa, pega a guilhotina gigante que ele, né, pediu que fosse produzida para cortar mais cartolinas e corta o major em 3 pedaços. E pela primeira vez, depois de muitos e muitos dias, a família dorme tranquilamente. Quer dizer, é uma história grotesca, absurda, né, caricata, mas é uma crítica mesmo que o autor vai fazer a essa arrogância do militar. A segunda história, A Exposição das Rosas, trata da produção de um filme. Então é uma história cinematográfica. Nós encontramos aqui um diretor de cinema chamado Iron Coron, e esse Iron Coron, ele tem um propósito, ele quer realizar um filme, e o objetivo do filme dele é registrar os momentos finais e derradeiros das pessoas, ou seja, o momento exato da morte. Ele quer desmistificar a ideia da morte, ele quer mostrar às pessoas o que acontece no momento em que a pessoa desencarna, né? Só que a princípio ele tem muitas dificuldades, né? Questões éticas, questões financeiras para realizar esse filme, mas depois ele consegue a autorização e o filme é realizado. O filme a princípio se chamaria E Assim Morremos Nós, só que o chefe lá da televisão decide mudar o título do documentário, que passa a se chamar A Exposição das Rosas, e isso relacionado a uma das pessoas que será documentada nesse filme. Então o Iron Coron, ele vai realizar esse filme, e é uma novela muito interessante, porque você se sente dentro da produção do filme, você acompanha essa produção e como que, diante de relatos que são muito sofridos, muito fortes, muito íntimos, às vezes por uma falha técnica, o Iron pede para que isso seja feito de novo, né? Então eu achei assim uma novela que dá muito a pensar e vale muito a pena ser discutida, né? Como é possível você pedir para alguém replicar, reproduzir, repetir uma narrativa que foi substanciada num momento de emoção, né? Ou seja, eu sei, você disse isso, você está sofrendo, você está triste, mas fala de novo, porque a gravação não ficou boa. Então você vai acompanhando esses erros de gravação, né? E pedidos assim, são coisas grotescas mesmo, né? O diretor, ele pressiona o médico para saber que dia, que horas exatamente que o cara vai morrer, porque veja bem, o setor financeiro da televisão pergunta quanto tempo vai durar a produção desse documentário, porque a gente precisa saber do orçamento. Mas como é que você vai saber o momento em que a pessoa vai morrer? Porque o fim do documentário é a morte dos 3 entrevistados, né? E aí é uma coisa bem grotesca mesmo, curiosa, e você vai acompanhando isso. A Exposição das Rosas, então, o Iron, ele vai acompanhar 3 pessoas. A primeira delas se chama Gabor Darvas. Esse Gabor Darvas, ele é um linguista. Ele passou a vida inteira estudando a estrutura de uma língua, uma determinada língua, e ele é casado com uma mulher. No início do casamento eles foram muito felizes, só que ele se torna pesquisador, linguista, e ele se dedica completamente à sua pesquisa, aos seus estudos, e esquece da mulher, esquece dos amigos, da vida, esquece de si mesmo. A única coisa que interessa para ele, para o Gabor, é a estrutura de uma determinada língua, né? E com isso ele se distancia da mulher, né? Eles continuam vivendo juntos, mas nem se falam mais, eles não têm relação nenhuma mais, né? E aí o Gabor, ele está muito doente e ele concorda em participar do documentário, só que ele está terminando de escrever um livro e ele está muito doente, está muito fraco, está muito mal. E para ele participar desse filme, para ele concluir o livro, ele pede a ajuda da mulher dele.
e a mulher dele ajuda, né? Ela vai datilografar o livro e com isso eles se aproximam muito, se tornam íntimos, o amor renasce, o sentimento aflora novamente. Só que ele morre antes da gravação, né? E no documentário que nós temos é o relato dessa mulher. E ela vai dizer assim, eu vivi, sei lá, décadas com esse homem, era um estranho para mim, nós não nos falávamos, não tinha afeto nenhum. Mas, nesses momentos finais, nesses 10 últimos dias de vida dele, o amor renasceu e eu vivi os melhores dias da minha vida, enquanto ela trabalhava junto com ele na produção do livro. A segunda pessoa entrevistada é a senhora Micó. Ela é uma personagem surpreendente, uma personagem ternura, uma personagem puro amor. Ela é uma florista, ela trabalha numa pequena indústria de produção e empacotamento de flores e ela tem uma mãe idosa. E a senhora Micó, ela está muito enferma, né, já está desenganada, vai morrer. Mas a grande preocupação dela é o que ela vai fazer com a mãe, como que ela vai deixar a mãe idosa sozinha depois que ela partir. Então, o documentário vai percorrer todo esse drama da senhora Micó. Ela chega a alugar a casa dela para uma família que está desabrigada, com o compromisso firmado por essa família de ajudar e cuidar da mãe dela após a morte dela. E inclusive o trabalho da senhora Micó, né, que ela é uma florista, é que vai dar origem ao título dessa novela, A Exposição das Rosas, porque vai haver uma exposição de rosas e a senhora Micó fica extremamente emocionada ao ver na televisão essa exposição, da qual ela não pode participar porque ela está muito doente. E o terceiro entrevistado é um escritor, muito egocêntrico, muito vaidoso, chamado J. Nagy. Esse escritor, ele é muito envolvido com muitas mulheres bonitas, mulheres formosas, mulheres sedutoras, e ele vai adoecer também, e o canal de televisão decide montar uma UTI para poder acompanhar e fazer a filmagem da morte dele. Né? Bom, então é isso. Esses três personagens, eles vão ser acompanhados, né? Vão ser filmados, eles vão falecer. O documentário vai a cabo, vai ser apresentado na televisão e o documentário é apresentado e no dia seguinte a imprensa ela publica uma resenha intitulada A Exposição das Rosas. Nessa resenha, que está lá no finalzinho da novela, eles vão dizer o seguinte, que a televisão exibiu um documentário sombrio e depressivo que provoca reflexão. Os três protagonistas foram acompanhados em sua última jornada desde a cama em que jaziam enfermos até o túmulo. Tal. É uma resenha do documentário, né? E logo no final diz assim, a reportagem que se seguiu visita um moleiro de 95 anos, foi um contraponto eficiente, o personagem idoso, ou seja, dessas vidas vividas, desses sentimentos, de toda essa história, o que restou? Um documentário que foi exibido na televisão, foi assistido pelas pessoas, né? No dia seguinte sai uma resenha e fim, né? Então é isso, gente. Eu não dei conta de falar tudo, né? Obviamente, só pincelei umas partes. Mas esse livro, eu sugiro muito a vocês. É um livro muito interessante, são 2 novelinhas. Você lê rapidamente, né? Tem o quê? 206 páginas, é pequenininho, tá? Gostei muito desse autor. Depois procurei mais alguma coisa dele. E eu fiquei sabendo que ele tem umas publicações de mini contos, mas até onde eu sei não estão traduzidos em português. Então só achei mesmo esse livro dele, uma leitura muito agradável, muito prazerosa, um livro bom para se ler e discutir junto, coletivamente, né? Principalmente a Exposição das Rosas, acho que para quem trabalha com pesquisa científica, a questão da ética, a questão
da produção do material de pesquisa. Acho que vale muito a pena, tá, ler esse livro. Tá aí, A Exposição das Rosas e a Família Totti.